Olá pessoal, aqui é o Marco Andrade e nesta videoaula, gente, eu vou te ensinar a trabalhar com a ferramenta USMT, que é a ferramenta de migração de estado de usuário. Essa ferramenta USMT é utilizada para migrar várias contas de usuário ao mesmo tempo. Com essa ferramenta USMT, além dos dados, você poderá também salvar aí as preferências e configurações de cada usuário. É uma ferramenta muito utilizada quando uma empresa aí compra novos computadores ou atualiza os seus sistemas. Com essa ferramenta, o usuário poderá desfrutar do novo computador ou do novo sistema, mantendo as mesmas configurações e preferências, além dos seus arquivos. Bom, para simular aqui um backup do perfil de usuário e a restauração, eu já iniciei aqui minhas duas máquinas virtuais com o Windows 7. O que eu vou fazer aqui? Bom, primeiramente é necessário instalar a ferramenta USMT, tanto na máquina que será feito o backup dos perfis, como na máquina de destino, que será feita a restauração. Basicamente, o USMT trabalha com 4 tipos de arquivos de migração, que é o mig.app.xml, que é a configuração de aplicativos, o mig.user.xml, que está relacionado com os dados do usuário, o mig.docs.xml, que é as informações sobre o local dos arquivos de usuário, e o config.xml, que é utilizado para excluir recursos da migração, como por exemplo, é possível excluir da migração do perfil de usuário os arquivos com a extensão mp3, AVI e outros. Para utilizar o comando USMT, tem que utilizar o prompt de comando elevado, como administrador, acessar a ferramenta no caminho Programas Files, Windows IK, Tools, USMT, x86 ou AMD64, dependendo da arquitetura do seu processador. Para capturar os arquivos do usuário, será necessário utilizar o comando scanstates, o caminho da rede onde serão armazenados os arquivos. E nesta aula eu vou utilizar o comando /i2.miguser.xml e /i2.migapp.xml, que é para salvar o arquivo de usuário e as configurações de aplicativos. E o /o aqui substitui os dados existentes no armazenamento. Após realizar aqui o backup do perfil de usuário, no computador de destino, também é necessário instalar a ferramenta USMT, depois acessar o caminho no prompt de comando elevado como administrador, o caminho Programas Files, Windows IK, Tools, USMT, x86 ou AMD64. Depois eu vou utilizar aqui o comando loadstates, o caminho da rede, i2.miguser.xml e i2.migapp.xml para restaurar os arquivos do usuário e as configurações de aplicativos. Se no computador de destino não existir o mesmo nome da conta de usuário que nós fizemos o backup, será necessário utilizar o comando /lac para criar uma nova conta e o /lai para ativar essa conta. Então, primeiramente, eu vou acessar minha máquina virtual onde estão armazenados os perfis de usuários, que será feito o backup. Bom, vou acessar aqui minha máquina virtual com Windows 7. Para mostrar para vocês aqui, eu vou clicar em Iniciar, painel de controle, contas de usuário e segurança, contas de usuário, gerenciar outra conta. E aqui, como você pode ver, nessa máquina tem um usuário com o nome user, que é o administrador, um usuário com o nome teste e o outro com teste 2. Lembrando que para executar esse comando é necessário ser um administrador do computador. Vou clicar aqui no X para fechar. Como eu falei anteriormente, é necessário instalar a ferramenta USMT para executar os comandos. A ferramenta USMT ela faz parte do kit de ferramentas do Windows IK. O Windows IK você pode baixar do site da Microsoft. Eu vou deixar um link na descrição aí para vocês baixarem a ferramenta. O arquivo de instalação está no formato ISO. Nessa máquina virtual eu tenho um leitor aqui de arquivo ISO. Eu já iniciei esse arquivo aqui. O USMT já está instalado nessa máquina. Então, para vocês instalarem é bem simples. Então você deve baixar aí a ferramenta do Windows IK, executar essa imagem aqui. Depois você clica nessa opção aqui, instalação do Windows IK. Após a instalação do Windows IK, a ferramenta USMT estará disponível no computador. Eu vou clicar no X aqui então para fechar. E aqui eu já tenho os passos que será executado na máquina de origem. Primeiramente deve ser instalada então a ferramenta USMT do kit de ferramentas do Windows IK. Usar o modo elevado do prompt de comando. Eu vou acessar aqui então prompt de comando elevado como administrador. Você clica em iniciar, digita aqui CMD, clica no botão direito no CMD e executar como administrador. Clique em sim. E agora nós vamos acessar o caminho Programas Files, Windows IK, Tools,
o SMT x86 ou AMD64, dependendo da arquitetura do seu processador, para a gente executar o comando scanstates. Vamos então acessar o caminho. Primeiramente você digita aqui cd espaço barra para a gente acessar a raiz do C dois pontos. E agora você acessa o caminho cd programas files, cd Windows AIK, cd tools, cd USMT e cd x86. E agora vamos executar o comando scanstates, o caminho da rede onde será armazenado o arquivo de backup do perfil, depois i2.miguser.xml para salvar os arquivos dos usuários, e depois /i2.migapp.xml para salvar as configurações de aplicativos do usuário, e /o para substituir dados existentes no armazenamento. Vamos então executar o comando. Então, recapitulando aqui, ó, eu vou executar o comando scan state, espaço /amd arquivos, onde está o meu compartilhamento de rede na minha máquina física, espaço /i2.miguser.xml para salvar os arquivos dos usuários, e espaço /i2.migapp.xml para salvar as configurações de aplicativos do usuário, e /o para substituir os dados existentes no armazenamento. Agora você aperta Enter e o backup inicia. Dependendo da quantidade de usuário que você tiver no seu computador, deve demorar um pouco aí. Bom pessoal, finalizamos aqui o backup do perfil de usuário e foi bem sucedido. E agora eu vou acessar minha outra máquina virtual para restaurar os perfis de usuários. É como se a outra máquina virtual fosse uma máquina nova. Deixa eu então acessar a minha outra máquina virtual. E agora nessa máquina virtual eu vou importar as configurações. Para isso é necessário também instalar a ferramenta USMT do kit de ferramentas do Windows AIK. Após instalar a ferramenta, é necessário então executar esses passos aqui, ó. Nós iremos iniciar o prompt de comando elevado como administrador. Você clica em iniciar, você digita aqui cmd, clica no botão direito cmd, depois executar como administrador. Clique em sim. Do mesmo modo, eu irei aqui acessar o caminho da ferramenta USMT. Então você digita aqui cd espaço barra para acessar a raiz do C dois pontos. E vamos agora acessar o caminho, que é cd programas files, cd Windows AIK, cd tools, cd USMT e cd x86 ou AMD64, dependendo da arquitetura do seu processador. Para você entender o comando aqui, ó, eu vou utilizar aqui o comando load state, o caminho da rede, onde está armazenado o arquivo de backup de perfil de usuário, que no meu caso aqui está na minha máquina física, /amd arquivos. Depois, espaço, /i2.miguser.xml para restaurar os arquivos do usuário, e espaço /i2.migapp.xml para restaurar as configurações de aplicativos do usuário. Esse primeiro comando aqui, gente, é utilizado se as contas de usuário forem do domínio. Se você tiver conta de usuário local juntamente com conta de usuário de domínio, a gente vai ter que utilizar esse comando também aqui, ó, que é o /lac, para criar uma nova conta de usuário local, caso ela não exista, e o /lai para ativar essa conta. Como no meu exemplo aqui eu estou utilizando conta de usuário local, é necessário então utilizar o /lac e o /lai. Vamos então executar o comando.
Então, só recapitulando aqui, ó, eu estou utilizando o comando loadstate, espaço // amd /arquivos, que é o caminho onde estão armazenados os arquivos de backup. Depois espaço /i2.miguser.xml e depois espaço /i2.migapp.xml e no final aqui /lac e /lai para criar uma nova conta caso ela não exista e para ativar a nova conta. Agora você aperta Enter. Bom pessoal, finalizou aqui a restauração. Você pode ver que foi bem sucedido e vamos verificar aqui se deu tudo certo. Clique então em Iniciar, painel de controle, contas de usuário e segurança, contas de usuário, gerenciar outra conta. E aqui, como você pode ver, ó, o usuário teste e o usuário Marco foram restaurados então nesta nova máquina. Na verdade, esse usuário Marco era para ser o teste 2, é porque eu alterei o nome dele para teste 2 lá e não fiz logoff. Por isso ele veio aqui como Marco mesmo, mas a migração foi bem sucedida. Sem dúvida, uma ótima ferramenta aí para fazer a migração de vários perfis de usuários. Bom pessoal, finalizamos aqui mais esta videoaula. Quem gostou, clique no joinha abaixo deste vídeo e inscreva-se em nosso canal. Um grande abraço e até a próxima!